Prepare o seu coração para uma palavra de inspiração. Veja trechos impactantes de mensagens que vão transformar o seu dia e fortalecer a sua fé. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma mensagem. Curta e compartilhe para espalhar as boas novas do Evangelho. Você será tocado pela palavra de Deus. Teu nome, glória ao teu nome. Irmãos, como eu falei no começo, a oportunidade ela vem fantasiada de problema. E se a gente desistir na primeira lambada, a gente perde de ter esse discernimento. Por quê? Porque muitas oportunidades na sua vida elas vêm como problema, fantasiada de problema. Por quê? Porque essa é a pedagogia de Deus. Deus trabalha assim. E às vezes nós não damos conta do treinamento. A minha pergunta para você: Jesus foi chamado para ser carpinteiro? Jesus foi chamado para ser carpinteiro, irmão? Mas ele trabalhou por 30 anos numa coisa que ele não foi chamado. Então quem olhava para Jesus pensava: ele não é o filho do carpinteiro? Então o que ele estava dizendo? A probabilidade dele ser carpinteiro é muito grande. Ele tem que ser carpinteiro porque ele é filho do carpinteiro. Só que Jesus trabalhou por 30 anos num chamado que ele não foi chamado para fazer. Então às vezes você está vivendo uma coisa que você não foi chamado para fazer e você diz: cara, eu estou fora da vontade de Deus. E Deus diz: fica quieto. Fica quieto. Porque Deus usa coisa da sua vida cotidiana para treinar você para o seu chamado. E você acha que você tem que ser treinado espiritualmente para servir o ministério espiritualmente. Não, irmãos. Ser um homem espiritual, uma mulher espiritual é um estilo de vida. Você é treinado no cotidiano. Você é treinado quando acorda, quando vai no banheiro, quando junta uma toalha do chão, quando pendura uma roupa, quando limpa um sapato. Principalmente quando não é seu. Como é que é? Mas não fui eu. O Senhor diz: você quer ser ou não quer ser treinado? O problema é que a gente acha que para ser treinado espiritualmente tem que deixar de todas as coisas materiais. Quem já ouviu uma coisa assim: Deus manda tu deixar tudo para servir a Ele? Quem já ouviu isso? Deixa tudo, irmão, é tudo que é pecado. Você não tem que deixar tudo, você tem que deixar o pecado. Você tem que deixar o pecado, não é tudo. Então pessoas acham que elas têm que ser treinadas espiritualmente para servir o ministério. Mas Deus treina você com, grava aí e anota aí, com rotinas de obediência. Se você não tiver rotinas de obediência, você não vai servir o ministério nunca. Porque Deus não tem negócios com pessoas desobedientes. Já começa a pai e a mãe. Dá só um aleluia para mim não me sentir sozinho aqui. Aleluia. Às vezes eu me sinto sozinho aqui, vocês ficam tão longe. Deus está treinando você com rotinas de obediência. Pequenas coisas no seu cotidiano, para você viver coisas extraordinárias espiritualmente. E se nesse interim você não conservar a necessidade de ser uma pessoa feliz enquanto você é treinado, você vai estar sempre murmurando, porque realmente aquilo que você está sendo treinado não é o que Deus preparou para você. Como? Você olha e diz assim: Senhor, me enche do teu espírito. Ele diz: primeiro ele vai te esvaziar. Só que enquanto ele te esvazia, você não sente prazer nenhum, porque você está sendo esvaziado para poder ser cheio. Deus não pode construir a vida dele na sua vida enquanto você não abandonar a sua vida. Pegou? Não pode. Não esqueci de você não, viu, Rômulo? Fica tranquilo aí. Você não pode. Você não pode. E daí quando Deus promete uma coisa para a gente e acontece ao contrário, Deus está dizendo: eu estou desmontando você primeiro. Eu estou desmontando você primeiro para poder treinar. Amém? Amém, irmãos? Mas por isso eu e você precisamos continuar tendo essa necessidade de viver uma vida feliz enquanto somos treinados. Amém?
Porque se você se comporta e reage como vítima, meu irmão, vou te falar uma coisa. A gente sentiu muito essa semana desse voo que caiu, das pessoas que morreram, principalmente a gente que pega voo toda semana. E a gente sente, né? Você anda de avião toda semana, você fica pensando o que as pessoas pensaram naquele momento da queda daquele avião, né? A gente não quer imaginar. Mas, irmão, agora está todo mundo é dia e noite, dia e noite, dia e noite. Gente que não vai lá, ora pela família, mas, sabe, pastor, mas não tem que falar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você envenenar a sua mente com notícia ruim, com coisa ruim, vamos ser solidários à família, somos solidários, choramos, oramos, abençoamos. Mas, irmão, não fica enchendo a sua mente com notícias ruins. Por quê, pastor? Porque as suas respostas imunológicas, ela vai cair. Toda pessoa que ouve notícia ruim o dia inteiro, que fica atrás de coisa ruim o dia inteiro, que só pesquisa notícia ruim, que vive com a televisão ligada só ouvindo coisa ruim o dia inteiro, irmão, a sua imunidade vai cair, as suas respostas imunológicas vão cair. O senhor está me dizendo que a minha imunidade vai ficar fraca? Vai. Tira a dopamina do seu corpo para você ver o que acontece com a sua imunidade. Quando a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a Bíblia está dizendo e pedindo para você se alegrar com as coisas do Senhor. Mesmo que você tenha vivido um dia triste, se alegra, bota o louvor, chora, levanta as mãos, ora, busca Deus. Porque senão a sua imunidade cai. E se a sua imunidade cai, você já não dá mais respostas corretas. Por que você acha que Deus teve que falar 3 vezes? 3 vezes o Senhor falou. O Senhor falou para Josué por 3 vezes: esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Por quê? Porque Moisés tinha morrido. Estava todo mundo triste. Moisés morreu, o líder morreu. Moisés morreu, e agora? Como é que nós vamos fazer? Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés que a gente ia para a terra prometida. Está todo mundo cabisbaixo. Por 3 vezes Deus diz: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Josué diz: esforça. Ele estava dizendo o seguinte: muda esse ambiente, muda esse lugar, muda a sua cabeça. Amém, irmãos? Amém. Porque a esperança de um crente é vida eterna. A esperança de um crente é vida eterna. Eu já disse isso para você. O evangelho não é para te livrar do sofrimento presente, é para te livrar do sofrimento eterno. Amém, irmãos? Então você tem que, o Senhor está dizendo que mesmo quando eu estou triste, eu tenho que buscar alegria no Senhor. É o que eu estou dizendo. O Senhor está dizendo: se eu ficar enchendo a minha cabeça, os meus olhos, a minha mente com coisas ruins, as minhas respostas imunológicas vão cair. Sim, é isso que eu estou dizendo. O Senhor está dizendo que quanto mais notícia ruim eu ouço, eu posso ficar doente? Pode. Porque se a imunidade cai, você fica doente. Então o Senhor está fazendo o quê? Eu estou dizendo para você ler a Bíblia, para você ouvir louvor, para você cantar, amém? Para você buscar Deus, para você orar, para você criar um ambiente de alegria. É isso. Porque na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, diz a Bíblia. Até a tristeza tem que saltar de alegria. Então o Senhor está dizendo que quem promove esses ambientes sou eu? Sim, é isso que eu estou dizendo. Você precisa, com a sua casa, promover ambientes de alegria. Porque se você se comportar e reagir como vítima, sua imunidade vai cair, e o Senhor vai ter que dizer para você: se esforça, se esforça, se esforça. Eu preciso me esforçar por aquilo que Deus me disse, irmãos. Não é forçar, não é abrir uma porta à força. Porque às vezes eu estou tentando, forçar uma barra que Deus não quer. Às vezes eu estou forçando uma entrada que não é aquilo que Deus tem para mim. E aí eu canso, aí eu enfraqueço, aí eu retrocedo.
E aí eu ainda acho que sou menos amado do que alguém que a vida dele está dando certo, mas a minha não. Irmão, você se esforça por aquilo que Deus te disse. O que é que Deus te disse? Se esforce por isso. Foi para isso que Deus te chamou? Se esforce por isso. Deus falou isso para você. Deus disse: abre essa empresa, abre. Pastor, mas está difícil. Vai, Deus falou, falou. Então pronto, você tem uma palavra. E se você tem uma palavra, pronto, você e Deus são a maioria, já acabou. Se esforce, mude o ambiente, começa a falar. Se você abre e chega na empresa, essa empresa não vai dar, não vamos conseguir, não vai dar certo, não vai, alguém tem que chegar e dizer vai. Mas isso não é pensamento positivo, não, irmão, é palavra de Deus, é construir pela palavra esperança. Mas até a esperança, ela precisa de um lugar de tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz isso, que a tribulação produz a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Então até para eu ter esperança tem que começar numa vida tribulada. A tribulação, ela é uma válvula prepulsora para me levar para um lugar de perseverança. A perseverança vai me trazer o quê? Experiência. Porque quem já atravessou o Jordão, melhor, quem já atravessou o Mar Vermelho, atravessar o Jordão é fichinha. E a experiência produz o quê? Esperança. E a esperança não traz confusão, por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando você permite que o amor de Deus seja derramado no seu coração, você é um homem de esperança. E você não tem esperança só para você, você tem esperança para todo mundo que te rodeia. Você tem uma palavra de esperança para todo mundo. Até para a pessoa que está nos seus últimos dias morrendo, você tem uma palavra de esperança para ela. Você pode olhar para ela e dizer: você vai encontrar Jesus. Jesus é com você. Por quê? Porque uma pessoa que ama, irmãos, ela vai dar coisas importantes para as pessoas. Irmãos, coisas importantes que as pessoas necessitam. Primeiro, tempo. Segundo, atenção. Terceiro, respeito. Toda pessoa precisa ser respeitada. Quarto, reconhecimento. Quinto, amor. Se a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 ao 23, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se Ele já fez esse transporte, eu preciso entender que eu sou alguém que pode consolar outra pessoa, porque eu não vivo mais no império das trevas. O mundo pode estar caído, as pessoas podem não ter nenhuma esperança na vida, mas para isso que você é cheio do Espírito Santo. Irmãos, às vezes a gente aconselha pessoas aqui na igreja ou lá no Global, e todos que vêm se aconselhar com a gente, às vezes quando é casal, a gente gosta de atender, às vezes um, depois o outro e depois os dois juntos, para não dar BO assim logo de entrada. E é tão interessante que um culpa o outro, só que a gente não fala para o outro que um culpou o outro. Às vezes o cara não, às vezes assume mesmo. Não, eu que... Pastor, eu sou o errado. Por que nós temos essa prática de acusação? Porque nós temos esse espírito de acusação e não de intercessão. Porque isso é da natureza caída, irmãos. A da natureza caída é dizer: foi ele. A gente está sempre transferindo a culpa, até chegar na serpente, a serpente diz: eu não comi, eu só dei a ideia. Porque o diabo, ele não te empurra, ele só dá a ideia, é você que se joga. O diabo não te empurra, ele só dá a ideia, irmãos. Na realidade, o diabo quer usar os dons que Deus te deu para ele. Por isso que ele falou para Jesus: transforma a pedra em pão. Você não é o filho de Deus? Por que você não mata a fome? Jesus não transformou em pedras em pães, por quê? Porque Jesus não usou o dom que Deus deu para ele para satisfazer os seus próprios desejos. Dons que Deus dá para um homem, para uma mulher, é para servir a mesa, é para servir os outros.
E o diabo sabia que Jesus tinha poder, porque ele se prostrou. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, por que tu não transforma? Ele sabia que Jesus tinha poder. Mas Jesus não usou o seu poder para si mesmo. Todo homem, toda mulher que usa o favor de Deus para si mesmo, não entendeu o princípio do amor, não entendeu o princípio da transferência, não entendeu o princípio do fluxo da vida. Ou seja, Deus me encheu para me esvaziar para alguém, Deus me deu para me dar para alguém, Deus passou por mim para mim passar para alguém. Esse é o fluxo da vida, querido. Por isso que a vida que para em você, a vida não pode parar em você. O Senhor, quando criou o homem, ele abençoou, e depois ele disse: frutifique, multiplique e enche a terra. Amém, querido? Então, mas os profetas hoje, as pessoas dizem: não, eu sou profeta. Irmãos, os profetas do Velho Testamento, eles viviam em crises. Por que eles viviam em crises? Porque Deus não habitava neles. O Espírito vinha sobre eles. Por isso que os profetas, eles eram mais de sentenças do que de consolos. Mas hoje o Espírito Santo habita em você, o Espírito da reconciliação habita em você. E você precisa sim ser um profeta de consolo. Você precisa sim ser um profeta de consolo, de reconciliação. Profetas do novo pacto são consoladores, não são profetas de acusação. Amém, irmãos? Amém? Se a Bíblia garante quem pode me separar do amor de Deus, nada pode me separar do amor de Cristo, irmãos. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir. Em todas essas coisas, Paulo declara em Romanos: nós somos mais do que vencedores. Isso não é uma garantia, não é um aval para me pecar, não. Está dizendo que eu tenho acesso, eu posso entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, pelo sangue que foi derramado na cruz. Eu tenho acesso para reconciliar-me com Deus. Está dizendo isso. Deus tem um plano para cumprir o seu propósito, amém? Mas eu preciso entender os movimentos de Deus determinados em cada tempo. Porque até a constelação, irmão, foi criado para esse movimento. Deus fez o sol e a lua para quê? Para governar a terra. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E as estrelas? As estrelas para marcar tempos. A vida é feita de estações. A meteorologia é feita de estações. As estações estão aí: inverno, verão, primavera, outono. Porque a vida é feita de estações, e você não pode determinar a vida de alguém por uma estação ruim que ela está vivendo. E você não pode determinar a vida de alguém por alguma estação boa que ela está vivendo. A vida é cheia de vales e montes, irmãos. Um dia você vai estar bem, outro dia você vai estar mal, e no outro você está pior. Mas daí chega aquele dia, sabe? Você vai viver nessa gangorra a vida inteira, pastor? Não! Mas eu preciso entender que Deus tem um plano para cumprir o seu propósito. Tá aí, onde é que eu descubro isso? A Bíblia, irmãos. A Bíblia contém todo o plano de Deus. O plano é processual, o propósito é um só, mas o plano é processual. Deus tem um plano, e nada vai impedir que esse plano seja executado. Eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então orareis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Sabe qual é a oração que Deus responde? A oração que está de acordo com o seu plano para a sua vida. A oração que Deus responde é aquela que está de acordo com o seu plano. Porque não adianta eu orar coisas que Deus não vai fazer em mim, não quer dar para mim. Por isso eu preciso ouvir a Deus antes de falar. Oração não é para dar ideia para Deus, como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é para ouvi-lo, e Ele vai dizer para você o que Ele quer fazer. Deus tem um plano e nada vai impedir. O propósito de Deus é o alvo final. O plano é o processo para chegar no propósito. Anota isso. O plano é o processo para chegar no propósito. Por isso que nós lemos aqui Romanos 8, 28 a 37,
Todas as coisas faz o quê? Concorrem para o bem, cooperam para o bem dos que amam a Deus e dos que andam segundo o seu propósito. O plano muda. O plano muda. Assim como você sai de casa num dia de sol e pode chover no caminho. Aí você diz, mas de manhã não estava sol, mas agora está chovendo. O plano muda, o propósito não. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de cidade. Você pode mudar, mas o propósito de Deus é um só. Deus só tem um propósito para você. E se você anda segundo o seu propósito, tudo que você faz concorre para o bem. Mas só concorre para o bem quando eu estou no propósito de Deus. Não existe resposta para a humanidade sem Deus. Uma humanidade que quer uma resposta sem Deus, Deus não vai dar. Quando a humanidade pediu uma resposta, um sinal, ele disse, o sinal de Jonas. Ele não dá o sinal. Você não se autodescobre sem Deus. Você precisa conhecer a Deus para se descobrir. Porque se você não descobrir a Deus, você não vai descobrir o plano de Deus para a sua vida. E você vai estar tateando no escuro até se encontrar. E aí a sua fala vai ser, por que nada dá certo na minha vida? Não tem a ver com a sua vida e não tem a ver com você. Tem a ver com você estar fora do plano de Deus. Fora dos propósitos de Deus para a sua vida. Esquece, você não vai ser feliz juntando dinheiro. Você não vai ser feliz fazendo coisas, porque um dia o boleto chega. Você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer. Porque o que Deus te chamou para fazer, Ele ratifica. O que Deus te chamou para fazer, Ele financia. O que Deus te chamou para fazer, Ele te abençoa. Dentro daquilo que Ele te chamou para viver e para fazer. O plano de Deus se cumpre. Cutuca alguém que está do seu lado, chuta a cadeira dele e diga, o plano de Deus se cumpre. O plano de Deus se cumpre. Mas você não pode se autodescobrir sem Deus. Você precisa conhecer a Deus para se descobrir. O plano de Deus se cumpre, mas a minha participação deste plano é administrada por mim, não é por Deus. Como é que é? O propósito é o alvo final e Deus tem um plano. O problema é que eu quero chegar lá, mas tem várias maneiras de eu chegar lá. Eu posso ir por ali, eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali. Eu posso descer e por ali. Eu posso dar a volta e ir lá. Por isso que Jesus chegou, parou na frente dos caras e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, você pode ir por ali e eu não estou ali. Você pode ir por lá e eu não estou lá. Mas se você for por mim, você vai encontrar a verdade e vai viver a vida com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Pastor, mas eu estou vivendo bem. Não se trata de viver bem, se trata de viver a verdade. A árvore era do conhecimento do bem e do mal. Eles comiam da árvore da vida. O dia que eles comeram da árvore do bem e do mal, porque eles queriam ser conhecedor do bem e do mal. Esse é o nosso problema. Nós queremos ser conhecedores do bem e do mal. E o Senhor diz, deixa o bem e o mal comigo. Trate de comer da árvore da vida. Não é você que decide quem é bom e quem é mau, sou eu. Coma da árvore da vida que você vai tratar todo mundo com igualdade, o bem e o mal. Como é que é? É. Porque tem gente que está negociando a verdade para viver bem. O que te salva não é viver bem, é viver a verdade. É quando você descobre a verdade, não é? E muitas pessoas, o que eu vou falar vai te chocar, mas muitas pessoas têm que ser libertas do bem para poder voltar a viver a verdade. Aleluia. Como é que é? Isso é evangelho. Enquanto você for o detentor do bem e do mal, você não pode comer da árvore da vida. Mas o dia que você come da árvore da vida, você vai olhar e você vai saber que aquilo é bom, e você vai saber que aquilo é mal. Você vai saber que aquela pessoa é boa, aquela outra nem
Sangue de Jesus tem poder. Mas você vai tratar com respeito, com amor. Por quê, pastor? Porque eu como da árvore da vida. E se eu como da árvore da vida, eu respondo com vida. Se eu como da árvore do bem e do mal, eu respondo com o bem ou com o mal. Então eu trato os bons bem e eu trato os maus mal. Se identificou? Então o que eu faço? Para de comer da árvore do bem e do mal. Volte a comer da árvore da vida. Para quê? Para que você pratique o bem. Para quem é bom e para quem é mau. Pegou isso no seu espírito? Parece complicado, mas não é. Não é complicado, irmãos. Você sabe o que é bom, você sabe o que é mal. Mas o dia que Adão e Eva comeram da árvore do bem e do mal, eles não puderam mais comer da árvore da vida. E Deus colocou 2 anjos para que eles não comessem mais. Por isso eu preciso saber se eu estou ou não inserido e participando dentro do plano de Deus. Não existe vida fora do plano de Deus, porque a vida foi dada. Você já se perguntou por que você nasceu? Ou você acha que Deus te deu a vida para depois te dar um plano? Não, ele tinha um plano. Ele disse, agora ele vai ter que nascer para viver o plano. Então a sua vida só veio por causa do plano. Não é o plano que veio por causa da sua vida. Está entendendo isso? Estou sendo claro, irmãos? Presta atenção em mim aqui. Mensagem complexa, tem que prestar atenção. Não converse, por favor. Por isso eu preciso saber se eu estou inserido ou não dentro desse plano. Porque eu corro o risco de passar 30 anos na igreja e não viver o propósito de Deus. E sabe qual é o problema? É que se eu passar muito tempo na igreja sem ser transformado, eu me acostumo a viver sem ser. É como o cara que mora nos Estados Unidos. Aproveitar que o John está aí. O cara que vai para os Estados Unidos, se ele não aprender inglês nos primeiros 5 anos, irmão, esquece. Ele acostuma a comunicar. Ele comunica, mas ele não fala inglês. A gente vai lá, passa 10 dias, já acha que está falando. Porque a gente sabe pedir comida, sabe pegar voo, sabe ficar no hotel, né? Aí a gente volta, meu Deus, eu estou me virando. A gente pensa, eu estou falando, não está falando nada, irmão. Vamos falar inglês, que em português nós já soubemos. Mas por quê? Porque você aprendeu a comunicar. Quando você aprende a comunicar, você acha que não precisa mais aprender. Assim acontece com um crente na igreja. Se ele passar muitos anos sem ser transformado, ele acostuma a viver na igreja sem ser. Ele vai na igreja, ele dá o dízimo, ele dá a oferta, ele levanta a mão, ele chora, ele ri. Ele é um cara legal. Só que o evangelho já não transforma mais a sua vida. Por quê? Porque ele acostumou a se comunicar como crente. Olha o que Jesus falou. Sabe para quem Jesus falou que tinha que nascer de novo? Foi para um sacerdote, irmãos. Jesus falou para um sacerdote, você tem que nascer de novo. Ele disse, como? Jesus disse, você que é sacerdote não entende. Ele disse, como eu volto para o ventre da minha mãe? Ah, cabeção, não. Você tem que nascer da água e do Espírito. E ficou mais complicado ainda. Jesus estava dizendo, Jesus não falou isso para um ímpio. Jesus não falou isso para um cara desqualificado. Não, ele falou para alguém que lia a Torá, para alguém que sabia o plano de Deus. Então, irmão, não existe vida fora do plano. A minha vida foi dada por causa do plano de Deus na minha vida.
A vida existe para viver o plano, para cumprir o propósito. Então eu, Luiz Hermínio, eu tenho que viver o plano de Deus para cumprir um propósito. E o dia que eu cumprir o propósito, o Senhor me recolhe. Então fique tranquilo, se você não cumpriu o propósito ainda, fique tranquilo. E nós temos que aprender a lidar com a morte desse jeito. Amém? Eu conheço gente que já tomou tiro, que já ressuscitou do IML. Por quê? Porque ainda não tinha cumprido o seu propósito. E eu conheço gente que morreu afogada numa poça d'água. Desmaiou, caiu com a boca na poça d'água e se afogou e morreu. Olha que desgraça. Irmão, quem é o dono da vida? O que nós temos que atentar como cristãos é: eu estou ou não estou vivendo o meu propósito? Eu estou dentro do plano, estou inserido no plano, vou viver o propósito. Então tudo que eu faço para Deus não vai surpreender a Deus. Não vai, não. Você pode jejuar, você pode, a Bíblia diz que pode dar sua cabeça para cortar. Nada vai surpreender a Deus. O que eu faço para Deus, o faço por quê? Porque eu fui chamado para fazer. Eu fui chamado para fazer. E agora vai te chocar, eu já vou terminar. Romanos capítulo 9, bota aqui para mim, querido. Romanos 9, versículo 19. Eu vou ler do 19 ao 26. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, o objeto perguntar a quem fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro? Você conhece algum vaso de desonra? Quem diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira? Tem vaso de ira também, preparados para a perdição. Eles foram preparados para quê? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Qual é o vaso, segura aqui, qual é o vaso que você se identifica? Você é mais vaso de honra, de desonra, de ira ou de misericórdia? Porque todos quem fez foi o Senhor. Eu faço o bem e crio o mal. Eu faço a luz e crio as trevas. E quem é o homem para discutir comigo? Como é que é? Quem criou aquela pessoa ruim não foi Deus. Não foi o diabo. Foi Deus. Mas ele ficou ruim. Ele saiu do plano. Mas quem criou? Quem criou? Vamos lá. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não é meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. O Senhor está falando isso em relação aos judeus e aos gentios, ok? Um dia a gente pode estudar bastante sobre isso, né? Vem no discipulado de domingo de manhã, faz uma Evan Academy, que você vai aprender bastante coisa. Mas você já percebeu que aqui tem vaso de honra, vaso de desonra, vaso de misericórdia e vaso de ira? Então o Senhor está me dizendo que todos esses vasos fazem parte do plano de Deus? Estou. Como é que é? O Senhor está dizendo que aquele cara ruim da minha família, ô bicho ruim,
ele faz parte do plano de Deus para minha família. Porque se tem um vaso ruim lá, vai ter que ter vaso de misericórdia também. Se tem vaso de desonra, vai ter que ter vaso de honra também. Já contei a história da irmã que ia no CI ali com a foto do filho, já não contei para vocês? Já contei? Quem sabe da história da irmã da foto? Quem não sabe? Eu vou ter que contar de novo. Oh, meu Deus. Eu fazia tarde da benção aqui no CI, 1998, 1999, tarde da benção. Meu Deus, fila, caía demônio, pessoas na unção, misturava tudo. A gente não sabia mais quem era quem. Tinha um irmão que disse: pastor, se cair para frente é diabo, não é? Eu digo: não, irmão. E se cair para trás é unção? Como é que a gente faz? Cai para o lado, irmão. Daí não dá problema nem no céu, nem no inferno. Cai para o lado, dá tudo certo. Tinha uma irmã que ela vinha, uma senhora, ela vinha com a foto do filho e orava e chorava. Um dia, no final do culto, eu chamei ela e disse assim: é seu filho? Ela disse: é, pastor. Pastor, isso não vale nada, ela dizia. Eu disse: é mesmo? É, pastor, ele está preso, esse menino não vale nada. Ela dizia assim: glória a Deus que está preso. Eu digo: mas não é seu filho? É. A senhora só tem ele? Não, tem mais dois, mas os outros dois são uma bênção. A senhora já aceitou Jesus? Não, mas eu estou bem no Senhor. É ele, eu estou vindo por ele. Está vindo por ele. Não limpou nem a sua casa, quer limpar a casa dos outros. Tá bom. E ela com a foto lá. Ela vinha toda terça-feira da benção, irmão. Um dia, ela aceitou Jesus com a foto na mão. Orei por ela. Passou uns meses, um filho dela, o filho bom. Aquele bom. Veio com a esposa, com uma criança. Vieram aceitar Jesus também. E o miserável na foto lá. E ela toda semana levantava a foto do infeliz e fazia assim. O bicho ruim, o vaso de ira. E levantava-se a foto. Passou-se mais uns meses, o outro era solteiro, veio sozinho. Irmão, um dia eu olhei, terça-feira, estava ela, estava o marido, estava os dois filhos, estava a nora, tudo, e o miserável na foto, aqui. Todo mundo com a foto do miserável na mão ali. E o Espírito Santo falou comigo assim: meu filho, assim que eu trabalho. Esse menino ganhou a família inteira só com a foto. Ele nem começou a pregar o evangelho ainda, já converteu a família. Você imagina a hora que esse menino abrir a boca. Ei, eu levanto as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Eu levanto aquelas que não são para confundir as que são, para que todos saibam que o poder é dele, não é de ninguém. Ele é Deus e só ele pode fazer isso. Minha pergunta: você já teve foto na mão de alguém? Você já foi o vaso de... Porque tem vaso de misericórdia, tem vaso de ira. Então todos fazem parte do plano de Deus, sim. O que era considerado vaso de honra? Era vaso que servia bebida. O que era considerado vaso de desonra? Era para lavar a mão e os pés. Vaso de desonra era quando eles chegavam à visita, pegavam o vaso para lavar a mão e o pé. Esse era vaso de desonra, porque não servia bebida no mesmo lugar que lavava o pé e a mão. E o vaso de misericórdia era para que o que era refeito na mão do oleiro, aquele vaso que foi refeito na mão do oleiro, ele era considerado como um vaso de misericórdia. Por isso Deus mandou Jeremias descer e ir na casa do oleiro para ele ver. O vaso de ira era para transmitir a ira vindoura de Deus. Irmão, e nós convivemos nisso. Isso é a igreja vive assim. Então nós precisamos entender. Nós queremos uma sociedade eclesiástica, evangélica, perfeita. E não vai ter. Você vai chegar aqui na igreja, você vai encontrar gente que deve para você. Já encontrou, né? Você vai encontrar gente que falou mal de você. Aí você vai dizer: aqui eu não fico, o sangue de Jesus tem poder, vou embora.
Quem está precisando ser transformado é você. Porque só existe vaso de ira, de desonra, para que os vasos de honra, os vasos de misericórdia apareçam. Amém? Igreja é isso. A gente quer fazer uma sociedade perfeita. Querido, se você encontrar uma igreja na cidade perfeita, por favor, não vai congregar lá. Você pode estragar a igreja. Onde tem gente, tem BO, meu filho. Às vezes eu encontro pessoa na rua e diz: ô pastor, fulano de tal está lá na tua igreja. Eu digo: tá. Ih, é o perigo. Eu digo: é, eu sei. Mas a igreja é lugar de gente perigosa. Você já viu o perigoso que está aí do seu lado? Meu Deus! É por isso que a gente tem que ceiar todo mês. Segurar o vasinho do sangue assim, olhar para o irmão e dizer assim: ó, não acredito que esse miserável vai ceiar comigo. Mas amém, Jesus, aleluia. É ou não é? E o pior, quando você vê Deus prosperar ele, e você está ali, não acredito que Deus faz isso. Você pensa: Deus, eu achei que Deus me amava. Deus ama ele. Cabe na sua cabeça, eu vou repetir, quando Deus falou com Ananias para abrir os olhos de Saulo de Tarso, cabe na sua cabeça quando Deus manda Ananias lá onde Saulo de Tarso estava. O Senhor diz: Ananias, vai lá, porque Saulo de Tarso ele caiu no caminho de Damasco, e agora ele está cego, ele está esperando você. Eu já falei para ele que você vai lá orar. O senhor conhece esse cara? Esse cara mata crente. Mas vai lá, Ananias, eu escolhi ele. Agora imagina, Ananias ia na igreja, estava no PG. Ananias era crente, não faltava um culto, ajudava no estacionamento, estava no PG, amém? Fazia tudo certo. Aí Deus aparece, Jesus aparece para Ananias, fala com ele e diz que o escolhido, quer dizer, ele é o escolhido. É, Ananias, ele é o escolhido. Eu que faço tudo certinho, era tem chamado. Ananias, só que tem um detalhe: ele é escolhido, mas ele está cego. Eu preciso de alguém que veja, para dar vista para ele. E tem uma coisa que você não sabe, Ananias: a maioria do Novo Testamento quem vai escrever é ele. E você só vai aparecer nesses 2 versículos. Eu que fiz teologia, fui para Mackenzie, fiz 8 anos de teologia, gastei uma fortuna com material. O senhor vai tirar aquele maconheiro de lá, e ele que vai ser o apóstolo. Dorme com barulho desse. Agora, quem é o vaso para discutir com o seu oleiro? Quem é o objeto para discutir com o seu Senhor? Quem? Se Deus escolheu, honra a quem Deus escolheu. E não se sinta menosprezado por não estar ali na lista dos heróis da fé. Não se sinta menosprezado por estar numa igreja pequena, por ter uma empresa pequena, por não ter o nome no hall da fama. Não se sinta menosprezado, porque tudo isso só faz sentido se nós estivermos todos dentro do plano eterno de Deus. Que Deus te abençoe por estar conosco até o final. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam tocadas. Confira também outras pregações que preparei para você aqui no canal. Que sua vida seja abençoada hoje e sempre.